Fala pessoal, beleza? Bom dia. Alguns estudos aqui para hoje, pessoal. O fechamento, né, da barra de ontem, da barra de antes de ontem, né, acaba sendo um fechamento de uma tentativa de rompimento da média móvel de 20. Essa tentativa de rompimento, né, ela precisa de continuidade para que a gente possa chamar de rompimento. Então é sempre bom a gente lembrar aquelas regras do estudo de rompimento inicial, já que não foi um rompimento, né, que é aquele rompimento acelerado, que é seguido, por exemplo, por mais uma boa barra, né, de tamanho similar a essa, que nos leve a pensar, né, numa continuidade um pouco mais rápida. Então a gente tem a barra, né, que rompe a média móvel de 20 como uma boa barra de tendência e a barra de continuidade uma barra ruim, uma barra de dúvida, uma barra de lateralidade, né? É o que essa barra nos diz. Então sempre que a gente tem um doji, as extremidades dessa barra, né, merecem um ponto de atenção. A gente está falando das extremidades de uma barra do diário, né? Então passar 500 pontos acima, 500 pontos abaixo ali é algo bem tranquilo e ainda assim não ser considerado nenhum tipo de rompimento. É importante repetir esse estudo, né, quando vocês fizerem backtest todos os dias, de fazer essa análise, de entender que mesmo às vezes, né, um pavio que veio acima, um pavio que veio abaixo, e às vezes passa 500, 600 pontos, o mercado volta e fecha com barra sobreposta, entender que essa movimentação foi, né, um falso rompimento nesse tempo, né? Ele foi e voltou. Porque isso, em tempo menor, né, gera aquela possibilidade de você entender que o mercado é bilateral e você poder trabalhar nos dois lados, né, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Então, a gente tem uma barra de dúvida, né, no gráfico diário, ainda é um setup de venda, né, um M2S, então ainda é mais favorável aos vendidos. Acima da média móvel de 20 ainda há o gap de média, que ainda seria um setup, né, de venda aos vendidos, né, o último suspiro, por exemplo, dos vendidos, né, para um teste da mínima da movimentação. E aí poderia inicializar uma lateralidade um pouco mais ampla, tá? Então, são pontos, né, que a gente precisa relembrar ali do gráfico diário. Nos 60 minutos, pessoal, a gente tem uma wedge, né, a gente tem uma possibilidade de wedge ali onde teve uma barra de rompimento, pagou o primeiro alvo, mas não teve nenhuma continuidade. Dentro daquela regra, né, de rompimento e continuidade também, né, porque precisaria, por exemplo, romper a máxima dessa linha de canal. Isso não teve continuidade. Tem a barra de rompimento, excelente barra, barra ampla, né, mas não tem continuidade alguma, né, dessa movimentação. Pagou aquele primeiro alvo, né, que a gente comentou aquele dia. Importante também relembrar, né, que quando o mercado atinge determinados alvos, né, fica um pouco mais difícil de você, às vezes, ter uma continuidade. Outro ponto também, né, que está inclusive no plano de trade de vocês, é que barras amplas, né, por vezes são seguidas de correção. Eu, particularmente, você não gosto de entrar em barras amplas, porque eu fico sujeito a uma correção, e a gente não sabe o tamanho dessa correção. Eu sou um trader mais de pullback, né, exceto quando é um rompimento, né, e tem ainda alvo pra gente chegar até lá. Mas não tendo, né, alvo, eu muitas vezes acabo ficando de fora, né, se eu não tiver um alvo claro ali, é um rompimento do quê, mas ele tá indo pra onde, né? E eu acabo ficando de fora. Eu, particularmente, prefiro tentar entrar um pouco antes, né, dentro da ideia, né, de pegar movimentações de pullback, são mais tranquilas, né, dentro do meu perfil, ou dentro de algum setup claro, né, bem estruturado ali, acaba fazendo mais sentido pra mim, né, não sou lá um grande trader, né, de rompimento, se eu não tiver um alvo bem claro, né, pra minha possibilidade de entrada. E a gente tem que entender que muitas vezes é um rompimento de topo, por exemplo, mesmo em tendência, né? Se você entra na barra fechada e se é uma barra ampla, você tem que entender que você vai estar sujeito a um pullback. Às vezes um pullback como esse aqui, ó, de troca de polaridade, né, onde o mercado volta, ali embaixo, né, onde eu marquei para vocês as wedges, né? Você teve duas possibilidades de wedge, né, de três puxadas, que foram bem alinhadas, né? Não precisa de ajuste algum, onde você e todo e qualquer outro trader, robô, consegue ver da mesma maneira. Então você tem ali duas possibilidades de wedge. E quando teve o rompimento, né, daquelas máximas que está acima ali da inflexão, o mercado volta para aquela região e faz uma troca de polaridade. Ali foi um grande pullback, né? Só se a gente vê essa movimentação nos 60 minutos, isso é mais de 1.000 pontos, né? Então, às vezes, quando se compra, logo acima de uma barra muito ampla, você muitas vezes vai ficar sujeito, né, a ter um pullback. Entrar após barras menores, né, barras com corpo menor te leva a possibilidade de você entrar em uma possibilidade de uma barra de explosão, que é essa barra grande, né? Barras menores tendem a levar a barras maiores levam a barras menores, né? O mercado ele faz uma expansão da volatilidade e faz a contração da volatilidade, que é a movimentação natural dele. Então a gente pode escolher, né, alguns tipos de entrada, ou entrar ou não ficar, ou não entrar, ou ficar de fora, né, a depender da possibilidade. Então, ali a gente teve, né, uma barra ampla, né, uma das maiores barras, né, acabou sendo uma possibilidade de barra de exaustão. Já conversei com vocês um pouco, né, sobre barra de exaustão, né, quando a gente tem um clímax, né, que é uma movimentação, por exemplo, já se tornou uma tendência de alta, né, pessoal, desde que mudou a estrutura ali embaixo, né, onde teve um fundo mais alto, né, o mercado vem apresentando uma movimentação de tendência de alta, né, onde os topos estão ficando mais altos. E essa última barra foi uma barra bem ampla. O Auli fala que quando a gente tem um clímax, muitas vezes a gente já tem uma lateralidade. E ele até fala de você vender alto para você pegar o fechamento do gap desse clímax. Depois, se ele vai ter um rompimento e continuidade, já é outra história. Tá? Mas quando gera um clímax, né, esse clímax ele pode gerar uma lateralidade para fechar esse gap. Como eu falei, né, se ele vai romper para cima ou para baixo, aí já é outra história. Mas muitas vezes ele volta para fechar essa barra de clímax, que é uma barra ampla, geralmente vinda, né, de uma tendência já prolongada, né, de uma movimentação mais tardia. A característica dela é ser a maior barra, né, ou pelo menos uma das maiores barras, né, de toda essa tendência. Então, essa grande barra ali que chegou na wedge, né, ela pode caracterizar para a gente um clímax. Ficou o gap aberto bem lá naquela outside saindo da média móvel 9, né, que foi aquele ponto de entrada em dia anterior ali. Então, nos 60 minutos, ainda tem a possibilidade do setup de gap de média, que seria um setup de compra, então não daria para vender muito baixo. Assim como aqueles topos, né, que foram resistência, posteriormente, né, passaram a possibilidade de troca de polaridade, né, passam a ser suportes. Aqui também tem um topo que foi rompido. Ele também tem essa possibilidade, né, do preço sentir ele juntamente com o gap de média, né, caso o mercado consiga, como uma possibilidade de suporte. Então, essa movimentação de queda pode não ser tão rápida. Por quê? Porque se tornou tendência ali nos 60 minutos. Então, é por isso que a gente analisa vários tempos gráficos, né, para ter essa noção um pouco mais ampla daquilo que o mercado está nos oferecendo. No 15 minutos, pessoal, tivemos ali um gap de média, né, já falamos sobre esse setup, é um setup que eu gosto, tô vendo que muitos dos amigos estão começando a gostar também. Uma vez, né, conversando com um dos amigos, ele me falou que ele não gostava, né? Ele falou que não gostou de price action porque price action é muito discricionário, né? Fica muito meu gap de média às vezes entra, às vezes não entra. Eu falei, mas é exatamente isso mesmo. Às vezes a gente vai entrar, às vezes a gente não vai entrar. Vai depender do cenário, né? Eu até comentei nesse último vídeo pra vocês, né? Que foi o último estudo nosso, né? Tá lá escrito, arame farpado gera lateralidade. A gente tá vendo aqui em 15 minutos, pessoal, é um arame farpado, né? Você não vê, né, barras de continuidade, você não vê duas, três barras indo pro mesmo lado, você não vê um impulso de duas barras, né? Você vê o mercado fechando ali em barras sobrepostas, sem sair de dentro de um range, né? Ficando estritamente dentro de uma faixa de negociação. E essa faixa de negociação gera também essa atividade bilateral. Geralmente você vai ter uma movimentação e normalmente essa movimentação gera uma movimentação pro outro lado. Então isso é um cenário interessante, porque gera uma movimentação, às vezes, de você chegar até alvo e o preço pagou, né, o segundo alvo, conforme a gente viu no vídeo, e depois ele volta a subir. Quando ele paga o segundo alvo, que é uma região de realização de lucro, né, onde todo mundo, né, começa a realizar lucro, porque robôs, né, atuam dessa maneira, pessoas atuam dessa maneira, o mercado ali ainda apresentou um setup pra gente um pouco antes, um gap de média, e a entrada do gap de média era um rompimento de máxima, né? A gente já trabalhou isso daí também em vídeo. Então você teve uma entrada de gap de média ali de H1, depois você teve uma entrada de gap de média de H2. Foram duas possibilidades. Eu comprei H1, não tinha feito nenhum trade no dia ainda, né, então acabei ali entrando na H1. Ainda estava na rua, né, acabei comprando ali pelo celular mesmo. Então foi um trade, né, que ainda assim fazia sentido. Lá nos 60 minutos ainda era um retorno médio móvel de 20. Então ainda tinha algum amparo também do tempo macro. Não fazia sentido comprar, tá? E aí, né, ele veio, né, cumprir ali algumas metas ali do dia, né? Pagou 1.8, fechou o gap dos 5 minutos, que era o único gap que estava aberto, né, não tinha nenhum outro.
E ainda assim, acaba sendo um bom trade, né? Mesmo para quem não participou de nada, um trade de 370 pontos, quase 400 pontos, já é um bom trade, né? É um trade de boa probabilidade, mas depende sim de como vem antes, né? Então não é aquele trade que você vai fazer de maneira aleatória. Se não fosse essa grande lateralidade, se não fosse, por exemplo, o 60 lá com possibilidade de setup de compra, se fosse um micro canal muito bom no 15, não faria compra. Então essa parte ela é discricionária. Depende, né, de como o mercado está vindo. O mercado tá vindo de lateralidade, opa, um excelente setup vindo de lateralidade, vindo de super tendência, já não é um bom setup. A gente sempre repete, né, que o ciclo, ele se sobrepõe aos setups, a qualquer setup, tá? Então sempre que você tiver um ciclo extremo, cuidado, né? Porque esse ciclo extremo ele pode ser uma realização de lucro ou mesmo, né, um rompimento de um tempo macro que às vezes você não está visualizando, né? Então às vezes a gente falha em algum ponto, mas o mercado não. O mercado ele vai demonstrar essas características. Então a gente tem que ser extremamente, né, flexível, tá, com o mercado. É uma característica que precisa ser nossa, tá? De trabalho mesmo. No 15 minutos não tem tendência, tá, pessoal? Nem de alta, nem de baixa, não tem tendência alguma. O preço foi acima da 20, veio abaixo da 20, as médias ainda estão um pouco próximas, né? Então não temos tendência. Quando não temos tendência, né, essa movimentação pode não se prolongar tanto, já que não é uma tendência, né? Então, nos 5 minutos também não é tendência, tá? Ali no 15 falei sobre o gap de média, né? Gap de média pode gerar lateralidade, então se, né, lá no tempo macro a gente já viu que é uma wedge com topo duplo, que ainda é um setup de venda, se o mercado paga o primeiro alvo ou o primeiro e o segundo alvo, né, fica alto na lateralidade, ali, então já não pode comprar mais de maneira nenhuma, exceto com bom rompimento. E rompimento fica mais difícil porque as médias estão próximas, tá? Rompimentos tendem a falhar quando as médias não estão dando amparo ao preço. E, por fim, 5 minutos, né, pessoal? A gente teve ali nesta wedge, né, ali embaixo, e renovou o ponto de inflexão. Temos somente uma perna 1, né? A perna 2 ela se finaliza na hora que o mercado faz uma nova máxima, né, ali onde está a máxima da perna 1. Se ele rompe, tem os alvos assim, o primeiro alvo está exatamente, né, praticamente colado ali na POC. Né? Poderia gerar algum tipo de correção, né? É primeiro alvo mais a POC. Mas essa movimentação tem até um certo fundo arredondado, né? Fundos arredondados geralmente pagam o segundo alvo, né? O segundo alvo está abaixo ainda do topo duplo, então seria ali também uma possibilidade, beleza? Para baixo, né? Só se ele romper esse fundo aí. A princípio, parece um pouco mais favorável a uma movimentação inicial de alta aí, para depois a gente ver o que o mercado nos apresenta. Mas, como já tem um gap de médio 15, pode dar algum tipo de venda alta lá próximo do topo duplo, beleza? Valeu, pessoal, bons trades para nós aí, bom dia.